voltando com o nosso programa, eu gostaria de informar que o portal Canção Nova da internet está com um novo layout, muito bonito, aliás, mas, assim, fácil, eu achei mais fácil de, inclusive, consultar as matérias. Então, você pode acessar aí cançãonova.com, o portal da Canção Nova da internet está com um visual novo, ok? Quero mostrar rapidamente aqui alguns livros que nos ajudam na nossa formação. Um livro muito bonito, Imitação de Maria. Eu acho que você conhece a Imitação de Cristo, naquele clássico da Idade Média, de Tomás de Kempis, o monge lá, de 1500 e pouco. Imitação de Maria também é um monge que escreveu, 1700 e pouco. Assim como você pode imitar a vida de Jesus, você pode imitar a vida de Maria. Todos esses livros tem aqui na Canção Nova. Então, você pode adquirir pelo portal, pode adquirir pela internet, pelo telefone. O telefone é o 12 31 86 2600, né? Ou pode adquirir também no pessoal que é porta a porta da Canção Nova, os evangelizadores porta a porta que vendem os produtos da Canção Nova de casa em casa no Brasil inteiro, tá? A Conquista das Virtudes, um livro maravilhoso do padre Francisco Fausto, um padre com 83 anos, espanhol, que há mais de 50 anos está no Brasil, formador de casais, formador de jovens. Como você adquirir as virtudes? A gente sabe que a felicidade está na virtude, não é? Que virtude? A humildade, desprendimento, a pureza, a bondade, a mansidão, a temperança, a diligência, não é? Como eu vou adquirir? É como esse outro livro que eu já mostrei, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. Como é que eu aproveito uma falha minha, por exemplo, eu que sou preguiçoso, ou então sou guloso, ou então sou, não sei, sensual. Como é que eu aproveito essa minha, tiro proveito disso para melhorar? Esse livro é baseado em São Francisco de Sales, doutor da igreja, não é? Esse que o padre Marcelo me disse que está gostando muito. Tornar a Vida Amável também é do mesmo padre Francisco Fausto, que escreveu Das Virtudes, né? O padre Francisco, eu gosto muito do livro dele. Esses livros que eu estou editando, como também esse daqui, Para Estar com Deus, também para Fausto, são livros que eu li e fizeram muito bem para a minha vida. Todo dia eu costumo, pelo menos meia hora, fazer meia hora de meditação, de leitura, né? Alimentar a alma. Se a gente não alimentar a alma, a gente não faz nada para Deus. Não adianta. A gente dá de bom para os outros o que a gente recebe de Deus. Porque nós não temos nada de bom para dar para os outros. São Tiago diz, todo bom, toda a dádiva boa desce do Pai do céu. Então a gente tem que colher de Deus para dar para os outros. Aí você transforma a vida dos outros. Na pregação, nos aconselhamentos. Entende? Então, esses livros, é muito difícil hoje a gente encontrar um diretor espiritual, que os santos sempre recomendaram, não é? Então, quem são os meus diretores espirituais? São esses homens que escreveram esses livros, né, que ajudam a gente a refletir. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, Fernanda. Depois eu vou nas perguntas ali. A confissão comunitária. Quando se pode fazer a confissão comunitária? Está no parágrafo 1483 do Catecismo. Eu já expliquei isso aqui semana passada, porque alguém fez uma pergunta. Eu vou resumir rapidamente. Quem quiser, leia o parágrafo 1483. O Catecismo diz assim, que a confissão comunitária é só em casos extraordinários. Por exemplo, ele cita dois exemplos. Primeiro, há um perigo de morrer muita gente e não dá tempo de um confessor que está ali confessar todo mundo. Então, ele dá uma confissão comunitária. Por exemplo, um avião está caindo, um navio está afundando. Então, ele não pode atender cada um. Então, dá uma confissão comunitária. O segundo exemplo que o Catecismo dá é quando, por exemplo, um padre tem uma paróquia muito longe, onde ele vai, às vezes, uma vez por ano. E quando ele vai lá, ele não consegue atender todo mundo em confissão. Então, ele pode dar uma confissão comunitária. Por quê? Senão o pessoal fica muito tempo sem confissão e sem Eucaristia. Mas aí, o Catecismo diz o seguinte, quem recebeu uma absolvição comunitária fica obrigado a fazer, quando puder, uma confissão individual. Então, vejam bem,
A confissão comunitária não dispensa da confissão individual. E o catecismo diz assim, uma grande aglomeração de pessoas numa peregrinação a um santuário não justifica confissão comunitária. Por quê? Porque aquelas pessoas, por exemplo, sai todo mundo, sei lá onde vai a Aparecida. Ele pode confessar lá na cidade dele, lá na paróquia dele. Claro que todo mundo em Aparecida não vai conseguir, não há padre para atender 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, como acontece em Aparecida. Então a pessoa tem que confessar na sua cidade. Então, confissão comunitária é em caso extremamente extraordinário. Ou alguém está morrendo, não dá tempo de confessar a todo mundo. Sabe, e eu não quero que acreditem em mim, eu quero que leiam o parágrafo 1483. Eu sei que há um certo relaxamento nisso. Eu sei, mas não deve acontecer. Leia o que está no Código de Direito Canônico, leia o que está no Catecismo, a gente vai ver que é uma coisa muito séria. Bom, pode passar. É necessário se confessar com que frequência? Né? De quanto em quanto tempo? Não tem, a igreja não fixa isso. Os santos confessavam toda semana. Muitos santos confessavam toda semana. O Papa João Paulo II confessava toda semana. Sabe Deus por quê, né? Aquilo que eu falei, a confissão não é só para perdoar pecado, é também para fortalecer. Ok? Eu me confesso mais ou menos uma vez por mês. Passa de um mês e já começo a sentir necessidade. Começo a sentir a bateria descarregando. Cada pessoa tem uma necessidade. Não há uma fixação. Agora, não fique muito tempo sem confessar. 6 meses, 1 ano, aí você não lembra mais dos pecados. Tá? O cânon 989 do Código de Direito Canônico diz assim, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição e à idade da primeira comunhão, 7 a 10 anos, é obrigado a confessar fielmente os seus pecados graves, pelo menos uma vez por ano. Já falei isso daqui. A partir da primeira comunhão, todo mundo é obrigado a pelo menos uma vez por ano confessar. Qual é a diferença entre pecado mortal e pecado venial? Bom, o Catecismo da Igreja Católica explica direitinho. Parágrafo 1846, 1859, eu vou ler rapidamente aqui esses 2 parágrafos, porque muita gente pergunta isso. Bom, pecado mortal, eu já falei aqui também semana passada, é um pecado grave. Sua consciência fica pesada, você prejudicou alguém, você roubou, você matou, você prostituiu, você adulterou. É um pecado que fere os 10 mandamentos. Então, o Catecismo, no parágrafo 1846, ele diz assim, né? Vamos ler aqui, ó. Essa é a nossa Bíblia de doutrina, né? 1846. Não, eu vou ler o 1859, que é mais claro. 1859 diz assim, o pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Eu me lembro que os meus catequistas diziam assim, para ter pecado mortal tem que ter 3 coisas, saber, querer e fazer. Saber. Você sabe que aquilo é pecado mortal. Mas você quer fazer. E você vai e faz. Então, saber, querer e fazer. Aí você cometeu um pecado mortal. Agora, veja bem, todo pecado, ele tem o que a igreja chama de agravantes e atenuantes. Agravantes são coisas que agravam o pecado. Atenuantes são coisas que diminuem o pecado. Entende? Por exemplo, é um pecado mortal a pessoa se suicidar. Mas o Catecismo diz aqui, de repente, pode não ser. No estado de depressão profunda que a pessoa esteja, ela suicida, de repente, o Catecismo fala, pode diminuir muito a culpa dela. Porque ela não quis se matar, ela quis fugir do sofrimento. Então, é uma atenuante. Mas pode haver agravante. Por exemplo, uma coisa é eu, no momento de sangue quente, tal, numa briga, tal, de repente, eu dar um tiro em alguém e matar. Isso acontece às vezes no trânsito, né? O cara, perdeu a cabeça, meu Deus, como é que eu fiz? Diferente do cara que premedita o crime. Eu vou matar fulano.
vai lá, compra uma arma, contrata, como é que chama lá no Nordeste? Um cangaceiro. Contrata um bandido lá e manda matar o sujeito. Aí houve premeditação, houve conluio. O que é conluio? Mais de um. Aí o pecado é muito mais grave. Inclusive a própria justiça analisa isso, os atenuantes e agravantes. Né? Então o catecismo diz assim, olha, pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Eu quero, estou consciente que é pecado, mas eu quero e vou fazer. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Por isso que a gente fala muito dos 10 mandamentos. É uma oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal, você quer. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminui, antes aumenta o caráter voluntário do pecado. Vale a pena ler o catecismo aqui, desde o parágrafo 1854, que o título é esse, não sei se dá para mostrar aqui, dá? 1854, a gravidade do pecado, pecado mortal e venial. Então, a partir do parágrafo, 1853, o catecismo detalha o que é o pecado leve e o pecado pesado. Não há uma linha nítida de separação. Agora, o que a gente deve fazer? Em caso de dúvida, você confessa tudo para o padre. Eu não sei se é pecado mortal ou se não é. Confessa tudo, vai ser tudo perdoado. A diferença é que você, com pecado venial, você pode comungar. Você pede o arrependimento do ato penitencial, você pede arrependimento, e você pode comungar. Mas o pecado mortal, não. Pecado mortal, você pede perdão a Deus, você é perdoado. Mas a igreja fala, você não pode comungar, você tem que confessar primeiro. Por quê? Porque você feriu a você, feriu a Deus, feriu a igreja de maneira grave. Então você precisa de um ato sacramental para te recolocar em comunhão com a igreja e você poder receber a comunhão do corpo de Cristo. Entenderam? São Gregório Magno, que foi papa da igreja por volta dos anos 600, São Gregório Magno, ele comparava o pecado mortal com a ressurreição de Lázaro. Ele fala assim, que o Lázaro estava lá no sepulcro, é como se fosse uma porta assim, fechada, e Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Só que Lázaro veio todo enfaixado, porque ele embalsamava uma pessoa, para sepultar. Aí depois Jesus mandava tirar as faixas dele para soltar o sujeito. Então, São Gregório Magno compara a confissão com isso. Ele fala, quando você, antes da confissão, já se arrependeu, você já está perdoado, você já veio para fora. Mas agora a igreja precisa tirar as ataduras de você, entendeu? Aí é o sacramento da confissão, vai liberar você para você realmente viver normalmente. É uma comparação que São Gregório Magno faz, com relação à confissão. Bom, Fernanda, vamos parar por aqui hoje, porque eu quero responder essas perguntas, tá? Aí, semana que vem, eu vou continuar esse assunto, não deu tempo de terminar. Eu quero explicar a quem acompanha a Escola da Fé que eu tenho que andar devagar. Sabe por quê, gente? O Papa Bento XVI dizia assim, que o pior problema da igreja, sabe qual é? A ignorância religiosa. Pode ser que você que esteja aqui, esteja assistindo pela televisão, já saiba tudo isso, esteja careca de saber, você que é catequista, já sabe. Amém. Mas tem muita gente que não sabe. E a televisão Canção Nova chega lá no fim do mundo, onde não chega um padre, onde não tem catequista, a pessoa não sabe, entenderam? Então, a gente que recebe os e-mails aqui, sabe que nós tratamos aqui com analfabeto e com doutores. Então, a gente tem que andar devagar, para não deixar ninguém para trás. Então, paciência. Bom, Sérgio Falcão, pelo Facebook, ele pergunta o seguinte, se uma pessoa for somente batizada, ela pode confessar ou está vinculada diretamente à primeira Eucaristia? Ô Sérgio, a primeira confissão é feita durante o processo de preparação para a Eucaristia. Por quê? Aí a criança vai aprender o que é a confissão.
como é que ela confessa, o que é o exame de consciência, o que é o arrependimento, o que é o propósito, o que é, né, a penitência que o padre vai dar. Então, a primeira confissão tem que ser no processo da primeira comunhão, da primeira Eucaristia. É norma da igreja, para que a coisa ande direitinho, né? Uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente não identifica, claro. Ela pergunta assim: depois de ter confessado, diz o catecismo da igreja que o padre pode sugerir uma relação para os pecados cometidos. Que relação é essa? Que não foi relação do quê? Como, por exemplo, quem roubou que procure ressarcir. Ah, bom, o padre está sugerindo um remédio, é isso mesmo. No caso do adultério, o que podemos fazer para reparar esse pecado? Ai, ai, ai. No caso do adultério, você vai se arrepender, vai confessar e não vai adulterar mais. O que mais que eu posso fazer? Sou obrigado a contar para o meu cônjuge que eu adulterei? Obrigado você não é. Você pode contar ou não contar. Você é obrigado a contar no confessionário. A igreja obriga a contar o seu pecado para o padre. Se você quer contar para alguém mais, é livre e espontânea vontade sua. Aí você fica por sua conta. Não é uma exigência do sacramento. O sacramento exige que você conte para o padre. Se arrependa e não queira mais fazer isso. Ok? Agora, qual é o remédio contra isso? É você rezar, vigiar, não procurar mais essa pessoa com quem você adulterou, tomar as providências necessárias, né? Antônio Guedes, de Recife, que está aqui na nossa plateia. Professor, quantas vezes devemos confessar por ano? Eu já respondi essa pergunta, né? Eu acho que aí, eu penso que na média, uma confissão por mês, na média, eu acho que é um bom número. Agora, tem gente que precisa mais, tem gente que precisa de menos, né? Paula Fontinelli, via Facebook, preciso me confessar, porém não fiz catequese, como devo proceder? Ô Paula, procure o seu pároco, converse com ele, de repente você vai ter que passar por um processo rápido de primeira Eucaristia, se for adulto você vai ter uma formação especial, né? Tem catequese para adulto, e aí você vai poder confessar, procure o pároco, ou vigário, aí você vai resolver isso. Júlio, via Facebook. Fui conversar uma vez e já fazia mais de um ano que não confessava. Olha a dificuldade. Mas quando comecei a falar, o padre logo já me deu absolvição. Ou seja, eu nem comecei a falar e fui interrompido. Saí absolvido, mas no fundo do meu coração eu me sentia pesado. Devo me confessar novamente com o mesmo padre? Não, com o mesmo padre não. Não, porque se você não gostou de confessar com ele, ele não deixou você confessar, procurou outro padre. Você saiu perdoado. Se o padre te deu absolvição, você está perdoado. Agora, você ficou incomodado porque você não conseguiu contar todos os seus pecados. Uma falha grave do padre. Uma falha grave do padre. O padre tem que ouvir a confissão até o fim. A menos que a pessoa fique repetindo, ele pode mandar parar, mas se não for repetição, ora, tem que ouvir. Né? Então, eu acho o seguinte, se você quer confessar de novo, então procura outro padre que tenha paciência. Aí nós não podemos, né, dizer outra coisa. Eliette, via Facebook, os casais de segunda união não podem confessar. Os pecados deles não podem ser perdoados. Então, qual a orientação para ele? A orientação é o seguinte, o casal em segunda união, ele não pode confessar, por quê? Porque ele vai continuar numa vida irregular, diante da moral da igreja, das normas da igreja. Então, ele não pode confessar, mas ele pode ter uma conversa com o padre, ele pode ter uma orientação. Ele não vai receber absolvição, mas ele pode ter uma orientação, uma direção espiritual, que não vai ser uma confissão. Renato Doda, via Facebook, eu confesso direto com Deus no meu fim do dia, ou quando estou na missa. Por que minha confissão não tem validade? Por que necessito abrir ao padre? Pois Deus sabe meus arrependimentos. Ô Renato, é porque Jesus mandou.
a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ô, gente, seria um alívio para a igreja, um alívio, se Jesus não tivesse dito isso. Aí os padres vão dizer assim, ó, todo mundo confessa com Deus aí, ó, e eu estou livre de ficar no confessionário 1 hora, 2 horas. Mas Jesus não quis assim. Jesus quis, né? E a igreja que tem a inspiração do Espírito Santo, é assistida pelo Espírito, a igreja entendeu que o pecado grave tem que ser contado no confessionário, lá com o padre. Jesus mandou, o que nós vamos fazer? A quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Não é confessar comigo, é com vocês. Eu delego o poder de perdoar vocês. Isso tem 2000 anos na história da igreja. Não é uma invenção da igreja, é uma invenção do próprio Cristo. É uma exigência do próprio Cristo. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. Tenho consciência que carrego comigo pecados graves, mas não sinto um arrependimento verdadeiro. Me confesso para adquirir o perdão e comungar, mas não me sinto realmente perdoado e volto a pecar novamente. Como faço para me sentir perdoada verdadeiramente e tentar deixar esse pecado para trás? Bom, você está dizendo que você comete pecado grave, mas não tem arrependimento. Veja, o arrependimento, gente, não é um ato sentimental. O arrependimento é um ato racional. O que é o arrependimento? Eu fiz uma coisa errada. O que é o arrependimento? Não quero mais fazer. Porque eu sei que eu estou ofendendo a Deus, eu estou ofendendo a igreja e eu estou me prejudicando. Então, eu não quero mais fazer isso. O sentir aí não é o fundamental. Os santos diziam assim, derrame lágrimas de arrependimento. Mas não é fácil, né? Derramar lágrimas de arrependimento. Os santos ficavam assim, tão quebrantados diante do pecado, tão arrependidos, tão machucados por terem ferido, que os santos derramavam lágrimas na confissão. Tem várias histórias de santos. Não é bem o nosso caso, né? Mas, se eu tenho o propósito de não querer fazer mais aquilo, sei que ofendi a Deus, você tem um arrependimento. Agora, o arrependimento também é um dom de Deus. É um dom do Espírito Santo. Então, reze ao Espírito Santo, pedindo que te dê o dom do arrependimento, do quebrantamento do coração, né? Sentir aí essa dor de ter ofendido a Deus, né? E outras coisas mais. Audêncio Cambra, via e-mail. Fiquei muitos anos sem confessar. Me confessei quando criança e depois somente agora, já adulto. Graças a Deus. Por isso não me lembro de todos os meus pecados. Como devo relatar tudo? Ô, Audêncio, você vai tentar lembrar do que você fez mais grave. E aí tem uma coisa muito interessante. Peça ao Espírito Santo para te lembrar. Entende? O que você lembrar, você conta para o padre. O que você não lembrar, você vai ser perdoado pelo padre. Só de você voltar a confessar. Sabe, gente, porque Deus, mais do que perdoar os nossos pecados, Deus perdoa o pecador. A história do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele começou a contar os pecados, o pai abraçou ele e abafou. O que mostra isso? A igreja exige que a gente conte os pecados. Está no Código de Direito Canônico. Mas aquilo que você esqueceu, sem má fé, Deus vai perdoar também. Muito bem, gente, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a vocês que vieram participar aqui de todo o coração, vocês que acompanharam em casa. Quero lembrar mais uma vez que de 15 a 17 de maio, nosso acampamento aqui mariano, com o Padre Paulo, comigo e com o Dr. Scott Hahn. Eu sei que tem um diácono aí na plateia, né? Então vou pedir que você daí mesmo dê a bênção para nós. O diácono pode dar a bênção. E também os sacerdotes que estão nas suas casas, nos deem a bênção. Quem é o diácono? Está ali o diácono. Olha, diácono, dê a sua bênção para nós. E a bênção, vocês sabem que ela vale à distância, porque é um sacramental, não é sacramento. Então, coloque as suas intenções agora diante de Deus para esta bênção. E os sacerdotes nas suas casas também vão nos abençoar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso,
pelas mãos diaconais e sacerdotais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.